vamos lá, pessoal, a gente vai ver agora a área da superfície de um prisma, né? Então aqui, vamos lá. Nós temos aqui um exemplo de prisma, né? Escolhemos esse prisma aqui, né? Que ele tem uma base retangular, né? Como a gente pode ver aqui, a sua base retangular é o nosso famoso, né, paralelepípedo, ou quando ele tem todas as suas faces iguais, o cubo, né? Ele é um prisma reto, então nós vamos ver algumas características que nós precisamos saber para fazer o cálculo da área da superfície de um prisma. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é a área da base, né, gente? A área da base, então, ela é a área do polígono que compõe a sua base. Nesse caso aqui, a nossa base ela é composta por um retângulo. Então eu preciso calcular a área desse retângulo, certo? Nós temos a base aqui e a base aqui. Um prisma, ele possui duas bases que são opostas, paralelas e iguais. Uma aqui e uma aqui em cima. A gente vai representar isso por AB, a área da base. Depois nós temos o seguinte, superfície lateral. Superfície lateral, então, é a área da reunião das faces laterais. Bom, as minhas faces laterais são essas aqui, ó. Lá atrás eu tenho outra, lá na esquerda eu tenho outra, aqui na frente eu tenho uma, a primeira aqui que eu mostrei, a da direita. Eu calculando a área de todas essas faces e reunindo elas, ou seja, somando elas, eu tenho então o valor da superfície lateral. Nisso, a gente tem a superfície total. O que seria a superfície total? Superfície total, então, é a área de todos esses lados, né? De todas essas laterais aqui juntos, contando base e faces laterais. Então, superfície total é a adição da área da lateral com a área das duas bases, onde a gente chama de AT. A gente acaba formando, então, e tendo aqui essa formulazinha. A área total é igual à área da lateral mais duas vezes a área da base. Por que aqui? A área da lateral a gente vai calcular, então, como eu tinha mostrado antes aqui, a gente vai calcular todas as laterais e somar, né? A área da base, quando a gente faz o cálculo, a gente calcula a área de uma das bases, mas a gente não pode esquecer que temos duas bases paralelas, opostas e iguais. Por isso a gente utiliza, então, aqui duas vezes a área da base. Então vamos lá aqui para o nosso primeiro exemplo, né? Diz assim, dado um prisma reto de base retangular e dimensões 3, 4 e 5, calcule a sua área. Bom, né? Nós podemos ver aqui então que ele tem a base retangular, né? Suas duas bases opostas paralelas e iguais, e ele diz que as dimensões são então, vamos lá aqui, 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Bom, eu preciso calcular a área. Eu vou fazer o seguinte, eu vou planificar ele aqui rapidinho pra gente. Então vamos ver. Bom, se a gente tem aqui, ó, 3 centímetros nossa base por 4, então nós vamos ter aqui 4 e 3. Aqui 4 e 3. Nós temos uma face lateral que ela é composta aqui por 4 centímetros e 5, né? Então aqui nós temos ela aqui, ó, 4 por 5, e temos ela novamente aqui, 4 por 5. Bom, essa outra face lateral aqui, na verdade são duas, né? Essa que está oposta a ela. Ela tem então 3 por 5. 3, 5, 3 e 5. Aqui daí também valeria 5, aqui valeria 3, 3, 3, 4. E aqui 3. Então aqui a gente planificou, fica um pouquinho mais fácil de olhar. O que vai acontecer? Bom, eu tenho aqui as minhas bases, são retângulos, minhas faces laterais também são retângulos. O que eu preciso saber primeiramente? Eu preciso saber que para calcular a área de um retângulo, basta eu fazer
base vezes altura. Bom, então, sendo assim, nós vamos pegar aqui as nossas duas bases. Eu tenho aqui base e aqui base. E vamos calcular, então. A área da base é igual, é um retângulo, então seria igual base vezes altura. 4 vezes 3. Temos aqui, então, 12 centímetros quadrados, como estamos falando de área, unidade de medida centímetros quadrados, porque ele me deu centímetros. Aqui a área, ele fica quadrado, certo? Agora vamos ver as laterais. Eu tenho dois tipos, né, diferentes aqui de retângulo na lateral. Tem esse de 4 por 5, que tenho aqui nessa lateral, e lá do outro lado também. E eu tenho um de 3 por 5, um aqui na frente e um lá atrás. Então a minha área da lateral, eu posso dizer que são dois retângulos de, vamos lá, 3 por 5, mais dois retângulos de 4 por 5. Bom, calculando isso, nós vamos ter então aqui a área da lateral é igual 2 vezes 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 4 vezes 5, 20. Nossa área da lateral vai ser 2 vezes 15, 30, mais 40. Temos então aqui a área da lateral igual a 70 centímetros. Bom, tendo a área da lateral como 70 centímetros quadrados, a gente vai ver agora a questão da área total. Como eu tinha falado para vocês, a área total é a área da lateral mais 2 vezes a área da base. Bom, como eu tenho aqui o valor da área da base de 12 centímetros quadrados e aqui a área da lateral 70 centímetros quadrados, basta fazermos então 70 mais 2 vezes a área da base, que seria o 12. Então, nós vamos ter o seguinte: 70 mais 24, 2 vezes 12, 24. Somando isso, nós temos então a área total 94 centímetros quadrados. Aqui nós encerramos o primeiro exemplo, vamos para o segundo exemplo. Bom, pessoal, nosso segundo exemplo então fala assim: calcule a área total de um prisma reto de base triangular com a aresta da base medindo 3 centímetros e 8 centímetros de altura. Então a nossa base está aqui, triangular, a aresta da base medindo 3 centímetros e a nossa altura 8 centímetros. A distância entre aqui, né, as duas bases, nós estamos tendo como altura. Então agora o que mudou do exemplo anterior? Gente, o que mudou foi o seguinte: lá no exemplo anterior a gente tinha a base um retângulo. Agora nós temos um triângulo, uma base triangular. Então a área de um triângulo, nesse caso aqui, ele é um triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais, né? Ela seria então L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Para calcular a área desse triângulo, então a gente faz essa conta. Bom, eu já tenho aqui do ladinho ali planificado para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu só colocar aqui então as medidas. Nós teríamos então 3 centímetros para esses valores, né? Para cada uma dessas laterais, e aqui 8 centímetros, né? Cada aresta aqui 3 centímetros e aqui 8, porque é a nossa altura. Bom, então nós temos duas bases opostas, iguais e paralelas, né? Aqui no nosso prisma e aqui na nossa planificação. Nós precisamos calcular a área dessa base e precisamos calcular então aqui a área da nossa lateral. Nesse caso, as nossas três faces laterais, elas são exatamente iguais. Então eu preciso calcular a área de uma delas e eu posso depois apenas multiplicar por 3. Mas vamos primeiro fazer então aqui a nossa área da base. A área da base é igual... Bom, vamos lá. No triângulo, vamos olhar para o triângulo separadamente de tudo aqui, gente. Ele é um triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais, né? Então aqui
nós podemos dizer que o lado dele mede 3 centímetros, certo? Então nós vamos vir aqui e vai ficar dessa maneira: 3 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. A área da base, então, é igual a 9, raiz de 3 sobre 4, certo? Como nós estamos falando de medida de área, nós vamos fazer aqui, então, centímetros quadrados. Conforme for o exercício de dar uma aproximação para a raiz de 3, a gente acaba substituindo ela, né, e seguindo em frente com a simplificação. Bom, agora temos o seguinte: a nossa área da lateral. A nossa lateral, ela é um retângulo, então seria base vezes altura. Nesse caso aqui, como nós temos 3 faces laterais, a gente multiplicaria ela por 3. Então ficaria assim: área lateral igual 3 vezes 3 por 8. Nossa área lateral aqui, então, ó, 8, 16, 24 vezes 3, 48, 72 centímetros quadrados. Bom, e agora? Agora nós temos a área total. Nesse caso, a área total, basta eu somar a área da minha base, multiplicando ela por 2, mais a área da minha lateral. Então vamos fazer assim, ó, a área da lateral mais 2 vezes a área da base. Temos aqui, então, nossa área total como 72 mais 2 vezes 9, 18, raiz de 3 sobre 4. Ou, simplificando, né, a gente teria aqui 72 mais 9 raiz de 3 sobre 2. Encerrando aqui, então, colocamos a unidade de medida, que é centímetros quadrados. Então vamos lá, pessoal, o nosso terceiro exemplo aqui fala assim: em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Calcule sua área total. Então a gente tem aqui uma base hexagonal, outra base hexagonal. Está falando então que mede 3 centímetros a aresta da base e a aresta da lateral medem 6 centímetros. Bom, primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: nós vamos calcular a área da base, né? Bom, a área da base aqui é um hexágono. Então, nós temos a seguinte fórmula para calcular a área de um hexágono: 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Nós não vamos planificar ele agora, porque a gente já planificou no outro, né? Nós vamos direto para o cálculo aqui, então. Então, olha só, vamos lá. A área da base é igual 3 vezes esse L aqui é a lateral da base. Então, a gente vai olhar, né, o hexágono em separado. Então, quem seria aqui a medida da lateral do hexágono? Seria 3 centímetros. Então, nós ficamos com o seguinte: ó, 3 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, 3 vezes 9, raiz de 3 sobre 2, né? 3 vezes 9, então, é isso aí mesmo, 27, né? 27 raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui do ladinho agora, nós vamos calcular a área da lateral. Bom, como a base é um hexágono, nós temos 6 faces laterais, né, que são paralelogramas, são aqui nossos retângulos, né, são retangulares. Então vou fazer 6 vezes a área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 3 vezes 6. Então, 3 vezes 6 aqui. A área da lateral é igual 3 vezes 6, né, é 18,
E 18 vezes 6 é 108 centímetros quadrados. Aqui também é unidade de medida. Bom, seguindo agora, nós já temos a área da base e a área da lateral. A nossa área total é a área da lateral mais 2 vezes a área da base. Como eu tenho aqui 2 vezes 27 e depois está sendo dividido por 2, a gente pode simplificar, né, reduzindo esse 2 aqui a 1, né, como se estivesse dividindo 2 por 2, dá 1, 1 vezes 27, então nós ficamos com uma área total de 108 mais 27 raiz de 3 centímetros quadrados. Então esse é o nosso terceiro exemplo, finalizando ele assim. Então é isso aí, galera, encerramos por aqui esse exemplo, né, a nossa aula, e queria agradecer a todos que assistiram até aqui, né, se inscreva no canal, né, curta o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para saber das próximas aulas aí que estão por vir. Valeu, galera! Tchau, tchau!